Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Psicast. Olha, de número 24, 24º Psicast aí no ar. Agradeço aí a audiência de todos e hoje com um tema muito importante e necessário. Nós vamos falar sobre Setembro Amarelo, formas de acolhimento, de como acolher e de como prevenir isso que chega muito silencioso, esses comportamentos, essas falas que chegam bem devagarinho e que muitas das vezes não é dado a devida atenção para esses tipos de comportamentos e de falas. Hoje, o Setembro Amarelo está com uma convidada muito especial, Maria Clara. A Maria, ela é estudante de psicologia, trabalha aqui também no TCC Assiste. E, Maria, muito obrigada pela sua presença aqui para falar de Obrigada. algo tão importante hoje. Obrigada pelo convite. Como disse, eu sou a Maria Clara. Normalmente eu estou atrás das câmeras, hoje é uma aparição especial. Diferente, né, Maria? Com certeza. Para falar de algo que a gente conversou aqui e que achamos necessário nesse Psicast abordar isso aqui no TCC Assiste. E se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreva no nosso canal, compartilha, comenta, deixa os 3 Cs lá, que é compartilhar, comentar e curtir, tá? Isso você vai estar nos ajudando a impulsionar e chegar a mensagem para aquelas pessoas que precisam. Bom, o nosso tema de hoje é sobre o Setembro Amarelo, de formas como a gente pode ajudar, formas que a gente pode auxiliar pessoas que estão passando por situação aí de desconforto emocional, aonde as suas falas estão eh, trazendo um ponto de interrogação. Nas últimas décadas, tá? A taxa de suicídio aumentou para 43%, e isso é um número alarmante Com quando certeza. a gente para pensar sobre isso. E o Psicast hoje quer falar um pouco com você que está aí do outro lado, que talvez já tenha escutado de alguém, como por exemplo, a fala: "Ah, eu queria dormir e não queria acordar mais. Ah, eu sinto que hoje o dia não está tão legal", mas não só o dia, mas sente que aquele dia está cinza e que não quer acordar. Isso é uma fala, né, ô Maria, que a gente Sim. precisa estar atenta. Sim, os jovens hoje em dia normalizam muito isso, né? Em Uhum. conversas com amigos, você acaba escutando isso, as pessoas acham que é normal, mas é estranho um quarto tá sempre bagunçado, tá sem motivação, só quer ficar na cama, dormir o dia inteiro, né? Resolver os problemas dormindo e ficando por lá e não resolvendo de fato, buscando ajuda é realmente preocupante. Então, assim, isso é alguma das falas, Hum, né? E o ledo do engano é achar que essas falas não têm importância. sim, E isso é isso que nós queremos tratar aqui e abordar aqui. Esse tipo de fala, ela merece ser ouvida e acolhida. com certeza, com certeza. E esses tipos de fala, eles não podem ficar soltas. Então, assim, quando você ouvir ou se de repente você mesma ou você mesmo está se sentindo assim, você precisa de ajuda. Você precisa procurar, dispositivos que vão te ajudar, como, por exemplo, nós temos aí, a CVV, o Centro de Valorização à Vida, que é o número 188, você pode acessar. Nós temos outros equipamentos e dispositivos como, né, nós estávamos até conversando que o CAPS, ele vai o Sim. quê? Ele vai direcionar, não é isso, Maria? Não, o CRAS ele direciona, mas o CAPS sim ajuda, né? A gente tem que quebrar esse estigma de achar que CAPS é para pessoas malucas, que não existe isso, mas sim para ajuda psicossocial. É uma ajuda psicossocial e que merece mais reconhecimento porque ajuda a população e está ali para a população, né? Uma É um vez que direito. você isso é um direito da população e uma vez que você acessa Uhum. esse equipamento vai te direcionar,
né, Uhum. para alguns lugares onde você vai poder ter uma ajuda mais ampla Sim, e sim. mais acolhedora, mas ali é a porta para que as pessoas possam acessar, é o direito de Com cada certeza. um, né, Todos devem ter acesso. todos. Então, se você precisa de ajuda, vá em alguns desses dispositivos que nós falamos aqui, e é muito importante, você não banalizar Sim, esse com tipo de certeza. fala, né. "Ai, poxa vida, eu sinto que a vida não tem sentido para mim". Isso é Uhum. muito importante, porque quando você não vê sentido na vida, Sim, você precisa procurar ajuda, porque a depressão, ela é uma doença e ela precisa ser tratada como tal, com certeza, com né, certeza. porque você vê alguém depressivo, com falas depressivas, e você acha que aquela pessoa ou está querendo chamar atenção, ou que aquela pessoa, ela sempre fala isso, mas não faz. Uhum. Então, o Setembro Amarelo é justamente para trazer conscientização e lembrar daquelas pessoas que falaram, tiveram falas como essas e não foram priorizados na sua dor, naquilo que eles estavam sentindo, né. Então, a gente precisa dar importância a isso. E quando a gente fala, de depressão, a gente esbarra em ansiedade. Como é que essa pessoa está se sentindo, né? Ela está ansiosa porque muitas das vezes não, a vida não está, as coisas não estão acontecendo como ela achava Sim. que deveria acontecer. Outro ponto muito importante que a gente, vai abordar aqui também, eu acho necessário a gente falar, que é a questão do gênero, né, Sim. o homem ele tem mais dificuldade de abordar esse tipo de assunto, e Uhum. com isso, a gente vê em alguns estudos que o homem ele tem mais propensão em, né, ir para o suicídio, porque ele não Sim. consegue falar, diferente da mulher. Quer falar um pouquinho, Maria, que a gente Com conversou sobre certeza. isso? É, o homem, né, normalmente as pessoas denominam como crise masculina, porque socialmente o homem ele deve não mostrar fragilidade. Então, as pessoas hoje acham que chorar é uma fragilidade, sendo que é biológico, todos choram. Exato. Acham que falar sobre sentimentos é uma coisa muito feminina e não falam com os amigos, com a família, até com relacionamentos que têm, porque acha que é uma fraqueza e não buscam ajuda porque Uhum. acha também que é uma coisa feminina de fazer. Nossa, eu vou Então, falar, o que que a pessoa vai pensar? Estou sendo é, fraco. sim, sim, ah, eu não tô mostrando liderança, firmeza. Não que não, depressão não tem gênero, atinge todo mundo e se deve buscar ajuda, porque terapia é para todos e não existe isso de é uma área feminina, uma área masculina e deve-se sempre buscar ajuda, sempre, sempre. Exatamente. A mulher ela tem mais resiliência, né, Maria? Sim, E isso pela questão da maternidade, isso fortalece muito mais esse Uhum, senso de proteção, sim, né. Mas o que também a gente vê muitas mulheres também sendo alcançadas pela questão do suicídio. Então, o nosso dever é levar em consideração qualquer tipo de fala. com certeza. Eu não posso ignorar a dor daquela pessoa, eu não posso minimizar, porque o que é Uhum, pequeno para mim pode ser gigantesco para você. sim. É, E muitas das vezes é isso que ocorre. As uhum, pessoas vão lá, minimizam a dor do outro, uhum. né? E a pessoa, ela se sente o quê? Caramba, se eu for falar, se eu for dizer realmente que eu estou arquitetando tudo isso, como é que as pessoas vão pensar? O que que as pessoas vão pensar de mim? O que que as pessoas vão achar de mim? E Uhum. quando, na verdade, o nosso dever é acolher essa pessoa na coletividade. A questão da empatia não é só você, ah, não, eu vou me colocar nessa dor, é entender que você não pode se colocar na dor daquela pessoa, mas você Uhum. pode buscar ferramentas para compreender que aquilo que aquela pessoa está passando é gigantesco, né? Sim. Então, você não consegue mensurar, mas você consegue entender que aquilo que ela está passando é grande para ela. E eu Uhum. imagino que deva estar doendo, que você deva estar sentindo e se colocar ali para ouvir. Não na questão de julgar aquela pessoa. Então, o caminho para a gente conseguir trazer
essa compreensão para você que está aí do outro lado, ou até mesmo para você que está ouvindo e que tem sentido todos esses ruídos na sua vida, é colocar para você que você não está sozinho, Com certeza, com certeza. que você pode procurar apoio, que quando você procurar apoio, você não será julgado ou julgada por isso, e não existe uma faixa etária, como você colocou. Isso, infelizmente, a dor emocional, ela pode chegar em qualquer fase, em qualquer idade. Uhum. A gente precisa também colocar aqui que você pode, em algum momento da sua vida, ver o que não está funcionando para você, que está te trazendo esse senso de não realização, porque isso também pode ser uma Sim. ponte para que você sinta que a sua vida não tem sentido. Então, se você é jovem, o que que você está fazendo, né? Qual é o movimento que você está fazendo para a sua vida? Você está estudando? O que que você pensa em ser? O que você pensa almejar para você? Porque isso também faz todo sentido. Porque quando a pessoa não tem uma perspectiva, a pessoa fica à deriva, né? À deriva das suas emoções. Então, eu acho que, enquanto profissional da saúde, nós estamos aqui do outro lado, nos colocando à disposição para estar ajudando, mas existem pontos em que você pode também ver o que você pode melhorar em você. Qual o seu comportamento do dia a dia que você pode melhorar em você? Quais as coisas que não estão funcionando, que podem voltar a funcionar para você? Então, sempre buscar atividade física, ocupar a sua mente é muito importante também. A gente vê que nós estamos vivendo um tempo em que está tudo muito corrido, em que a gente está sempre querendo fazer coisas e buscar coisas. E um dos fatores que tem adoecido tanto a juventude e quanto a sociedade tem sido as redes sociais. Acho que é legal a gente entrar nisso também, né? Falar um pouco sobre isso, porque você vê uma vitrine sendo exposta Com certeza. de Uma coisas que vitrine que muitas dura das sempre. vezes não é nem real. Fala um pouco Aham. sobre isso, assim, sobre. Não, a rede social é uma vitrine e acaba sendo isso mesmo, no sentido de, tipo, você não quer ser você quer ser aquela pessoa que você vê. Aquela pessoa que você vê é sempre feliz, sempre conquista as coisas, tem as melhores coisas, tem as melhores roupas, vestidos, tem hobbies infinitos. E você deseja ser aquilo, né? Você tenta ser melhor na perspectiva daquela pessoa e não sua. Eu acredito que as pessoas hoje não buscam por ser melhor por si, sabe? Tipo, uma coisa no sentido de, tipo, ela não busca ser a melhor que ela foi ontem, entendeu? Ela está Tipo, sempre, ela tá é, sempre ali atrelada ao que ela está vendo e não o que ela pode realmente ser. sim, comparação, eu acho que é o que mais tá Tem pegando. paralisado, né, as pessoas, né? Sim, Você se comparar. E comparar com um parâmetro que muitas das vezes não é real, com que certeza, não aquilo é ali é verdadeiro. 30 segundos da vida da pessoa. A gente não sabe quem é essa pessoa, o que No que ela dia a acontece. dia, né? A gente É, aqui para gravar isso aqui precisou arrumar o cenário. E muitas das sim, vezes aquele cenário é montado. O que a gente está falando uhum, aqui é muito real, porque quando você não tem um propósito de vida, Vanessa, só o propósito basta. Não, não é isso que nós estamos aqui dizendo. é, Mas quando você se espelha nas outras pessoas para ser feliz ou para se realizar, há uma expectativa muito grande de você se frustrar. com certeza, porque a pessoa tá vendo uma coisa que não existe. É uma felicidade que às Entende? vezes nem é felicidade. É só uma ilustração de como seria. E as pessoas ficam nessa de querer realmente querer a felicidade igual a do outro. E acaba que fica numa grande frustração, porque felicidade não é o que você tem, o que você faz, mas a felicidade é o que você, no final do dia, deita na cama e sorri e fala assim, nossa, eu fiz isso, eu conquistei isso. Passei um dia com um amigo, assim, num Isso é parque. felicidade, né? Tive um almoço tranquilo com a minha família. E eu acho que isso que é a felicidade, né? Aquele momento que tu. Que você decidiu ser feliz naquele Sim, momento, né? se você se permite aquele Exato. momento e não o futuro, ficar pensando em várias coisas, só
tá sentindo aquilo. Eu Exatamente. acho que essa é a grande felicidade. Essa é a grande felicidade. Então, também colocar aqui a questão do isolamento. Se você sente que essa pessoa está se isolando das outras pessoas, essa pessoa, ela era comunicativa e de repente ela parou de falar, ela está começando a se isolar. Opa, isso pode ser um indicativo, pode ser um sinal de que alguma coisa não está bem, né, com aquela pessoa, não está indo muito bem. Então, você precisa estar atento a isso. Então, são pequenos sinais, o isolamento, a comunicação que vai ficando só entre ela mesma, ela não tem mais aquele diálogo, ela não está mais socializando, né? Ela era uma pessoa que, né, gostava de estar com pessoas, de se socializar, e essa pessoa acaba ficando inibida. Então, isso pode ser um indicativo de que algo não está ocorrendo muito bem. É muito comum as pessoas mascarar uma alegria, uma felicidade. E às vezes aquela pessoa não está legal, aquilo ali pode ser só uma máscara. Então, gente, o que nós falamos aqui é justamente você conseguir detectar sinais de que, se aquela pessoa está se isolando, ela costumava a estar sempre junto aos amigos e ela começou a se retirar, a ficar muito quieta ou a ficar muito isolada, isso já pode ser um indicativo de que aquela pessoa não está bem. Que talvez seja a hora de você, como amigo, perceber isso enquanto sociedade. Então, o Setembro Amarelo é para a gente se conscientizar. Nós poderíamos estar aqui falando termos técnicos, mas nós não estaríamos atingindo você que está aí do outro lado, porque o suicídio ele vem muito sutil quando ele é construído e, de fato, efetizado, né? Quando ele se torna ali, de fato, o efeito sobre aquilo que a pessoa está buscando, você já não pode fazer mais nada. Então, é falando, percebendo, ajudando, ouvindo que você vai ajudar essa pessoa, né? A sair desse quadro de tristeza profunda. Então, é isso. O Psicast de hoje fica por aqui, trazendo aí algumas percepções que você pode ter de você mesmo, ou você pode estar percebendo na outra pessoa, né? Que não está legal. Maria, obrigada. Obrigada. Clarinha, obrigada por estar aqui. Está totalmente envergonhada, Sim, mas eu achei muito importante trazer essa leitura de alguém jovem para estar falando aqui, porque às vezes nós que temos mais idade, a gente não consegue perceber. E o jovem consegue perceber isso de forma muito efetiva. Nossa, olha só, fulano mudou o comportamento e fulano está com umas falas estranhas. Quantas das vezes você conversou com alguém e disse, caramba, o papo daquela pessoa tá só para baixo, é só fúnebre. Então, mas tem alguma coisa ali. E a gente Sempre precisa tem. escutar, a gente precisa validar aquilo ali, colocar como algo importante, que aquela fala tem importância. Então, obrigado por você estar aqui, por todos que estão nos assistindo. E ficaremos aí com o próximo Psicast. Obrigado, Clarinha, Obrigada. por participar aqui. E obrigado você aí de casa por estar conosco. E não deixa de compartilhar, comentar e curtir o nosso Psicast. Aqui do TCC Assiste. Tchau, tchau, querida. Tchau, tchau.